Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje estudaremos a oração do Pai Nosso, que está no livro de Mateus, no capítulo 6. Então você já pode abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Jesus ensinou esta oração aos seus discípulos. Então hoje, um domingo de Páscoa, nada mais propício e oportuno do que estudarmos esta oração e aprendermos com Jesus como orar a Deus. Então hoje nós vamos deixar a oração para o final da aula. Então abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui Jesus ensinando os seus discípulos a orarem. No livro de Lucas, nós vimos que este ensinamento de Jesus foi em resposta a um pedido dos discípulos. Eles pediram a Jesus que Jesus ensinasse-os a orarem a Deus. Então, nós sempre que pedimos para alguém ensinar alguma coisa, é porque nós vemos que aquela pessoa ela tem o domínio sobre aquilo. Dificilmente você vai pedir para alguém te ensinar a fazer algo se você sabe que aquela pessoa não faz bem ou que ela tem dificuldades naquilo. Então eles pediram a Jesus para que Jesus estivesse ensinando-os a orar, porque eles viam Jesus Cristo orando, porque eles viam todos os momentos em que Jesus se dispunha a orar e a conversar com Deus, a falar com Deus. Isso era comum na vida de Jesus, era um hábito. E talvez a gente pense, mas por que Jesus orava? Né? Quais eram os motivos da sua oração, pelo que ele orava? E podemos ver então que Jesus ele orava não apenas para pedir, para colocar os seus pedidos, suas necessidades, como muitas vezes nós fazemos. Mas Jesus orava porque ele entendia que a oração é um momento de relacionamento com Deus. É um momento em que ele estava em comunhão com Deus. Então, por isso, ele estava sempre orando. Sempre Jesus encontrava tempo para orar, para falar com Deus, porque ele amava este relacionamento com o Pai. E quando eu penso nisso, eu vejo o quanto eu falho e o quanto eu ainda estou longe dessa posição e desse padrão de entender que a oração é comunhão com Deus. Não é só para aqueles momentos em que a gente tem dificuldade e corre para pedir socorro, mas é sinônimo de um relacionamento de amor e de dependência com o Pai. Então, todo o tempo que Jesus tinha disponível, ele usava para falar com Deus, para conversar com o Pai, para estar em comunhão, como foi antes de escolher os discípulos, em que ele passou a noite inteira, a madrugada toda orando, né, diante de uma decisão importante, buscando então a sabedoria de Deus, a comunhão com Deus. E se Jesus, que era o próprio Deus, ele fez isso, quanto mais nós carecemos disso
E quando nós oramos, nós estamos declarando que nós dependemos de Deus. Então vamos aprender a orar com Jesus, e mais do que aprender a orar, a falar com Deus, mas a entender o propósito real da oração, que é ter comunhão com Deus. É desfrutar de um relacionamento verdadeiro com Deus, falando com Ele, orando e o ouvindo também. Que maravilha! Então Jesus começa a oração do Pai Nosso dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O início dessa oração completa, em que tem aqui todos os pontos necessários e importantes que a gente nunca deveria deixar de colocar nas nossas orações, mesmo espontâneas. Jesus está aqui primeiro mostrando para nós um direcionamento da oração. Ele começa dizendo Pai Nosso, ou seja, a oração precisa ser direcionada a Deus. Parece muito óbvio, mas pode não ser. Quando nós lembramos daquele episódio em que Jesus conta a história de duas pessoas que foram orar no templo, um fariseu e um publicano, e a palavra de Deus diz que o fariseu, ele orava de si para si mesmo. Ou seja, ele estava ali fazendo uma oração para ele mesmo, para o seu ego. E isso também pode acontecer conosco, de não direcionarmos a nossa oração a Deus. Ou como também aquele fariseu que orava ali em voz alta, como que querendo se aparecer ou mostrar para as outras pessoas. E isso também pode acontecer conosco, de orarmos não direcionados a Deus, mas também direcionados às pessoas, quando nós oramos em público, por exemplo, ou com as nossas famílias. Uma oração que parece não estar sendo direcionada a Deus, mas a nós mesmos, ou até mesmo as pessoas que queremos atingir com a nossa oração, alcançar com a nossa oração. Então esse é um cuidado que nós devemos ter. E também nos dias de hoje, vemos algumas pessoas nas suas práticas o que parece ser uma oração direcionada ao inimigo, em que a pessoa fica falando como se estivesse falando com o diabo. Então, aqui Jesus já deixa para nós um primeiro ensinamento. A oração deve ser dirigida a Deus. Nós estamos falando com Deus. E aqui Jesus começa Pai Nosso, nessa declaração de paternidade, de reconhecimento de que Deus é o nosso Pai. Deus é o seu Pai. Você é filha de Deus, filho de Deus. Você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque a palavra de Deus diz que esta é a condição para que sejamos chamados filhos de Deus. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 1. João, quarto Evangelho, no capítulo 1, no versículo 12, que diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então a palavra de Deus diz que para nos tornarmos filhos de Deus, ou seja, não nascemos e não somos todos filhos de Deus, para nos tornarmos filhos de Deus é necessário receber e crer em seu nome, no nome de Jesus. E aí sim nós podemos então orar dizendo Pai Nosso, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele nos adotou em Cristo Jesus. E também quando diz que estás nos céus e santificado seja o teu nome,
nós estamos declarando que reconhecemos quem Deus é e os seus atributos. Ele é santo. Isso traz para nós a ideia de um grande privilégio que nós temos através da oração, que é de falar com Deus, mas também uma grande responsabilidade de como filhos que somos, pois declaramos, iniciamos dizendo que Ele é o nosso Pai, agora dizemos que o nome dEle é santificado. Então, isso traz para nós a responsabilidade, enquanto filhos, de também refletirmos a santidade do nosso Pai. Então, nós reconhecemos quem Ele é, e isso significa adoração. E isso deveria fazer parte das nossas orações, sempre dedicarmos um tempo do nosso momento de oração para adorar a Deus, declarar quem Ele é. E para eu declarar quem Deus é, eu preciso conhecê-lo. E para conhecê-lo, eu preciso ler a palavra de Deus, porque ela revela quem Deus é. E então, assim, eu posso dizer os atributos de Deus. E um dos seus atributos é que Ele é santo. Então, eu estou na presença de um Deus santo. Continuando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E antes de irmos para cá, vamos só voltar um pouquinho em Apocalipse, que fala sobre essa questão dos atributos de Deus. Apocalipse 15, versículos 3 e 4. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Então, aqui, na visão que João teve, estavam aqui todos, então, glorificando a Deus, exaltando e dizendo seus atributos maravilhosos. E nós também podemos fazê-lo através da oração. Então, lembrando dos atributos maravilhosos de Deus. Muito bem, agora sim, continuando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa parte da oração mostra para nós a questão da submissão, de estarmos rendidos à vontade de Deus. Embora possamos colocar diante de Deus os nossos pedidos, nossas necessidades, os nossos desejos, precisamos reconhecer que nós estamos sob a sua vontade, estamos submissos à tua vontade. E nos lembra, então, que nós precisamos ir a Deus numa posição de humildade. Embora filhos, e diante da presença do Deus Santo, devemos nos dirigir a Ele com humildade, porque nós sabemos quem nós somos. E esta declaração, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e venha o teu reino. Zacarias profetizou a respeito disso, e nós vamos ler, voltando um pouquinho aqui no finalzinho do Velho Testamento, no capítulo 14, no versículo 9 de Zacarias, diz assim: O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Aleluias. Aqui uma profecia a respeito de Jesus. Então Jesus diz, venha o teu reino. Não sou daqui, não somos daqui. Venha então o reino do Senhor. Que esse reino de Deus se estabeleça na minha vida, se estabeleça na minha família, se estabeleça aqui o reino de Deus. Mas nós sabemos que o reino do Senhor é algo espiritual e nós temos que ter essa visão de que somos cidadãos do reino de Deus. Muito bem,
E a oração continua com mais um ponto, que é: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ou seja, a oração completa, ela também tem um momento para a petição, para a exposição das necessidades. E demonstra então essa proximidade de Deus com as nossas necessidades diárias, com aquilo que nos preocupa diariamente e que nós precisamos então colocar diante de Deus. E também convidarmos o Senhor para participar da nossa vida, não só daqueles momentos de grande aflição ou dificuldade, mas para cada momento do nosso dia, para aquela necessidade mais básica, é declararmos a nossa dependência dele. E aponta então para um momento diário, quando diz o pão nosso de cada dia. Ou seja, a oração ela deve ser feita diariamente. Esse momento de comunhão, de relacionamento com Deus deve ser diário e não ocasional. E a importância de fazê-lo também em alguns momentos com a família. Jesus ele diz: dá-nos, não é dá-me, mas dá-nos no sentido de que estamos aqui num coletivo. Então, a importância também de orarmos em família. É certo que antes, aqui nos versículos anteriores, Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta, teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Mas também, quando ele fala dá-nos, está também se referindo a esse momento de oração coletivo, ali na família, na casa, no lar, em que nos reunimos como família para buscar ao Senhor. Muito bem, e a oração continua: perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas. Mas antes, quando falamos em petição, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Precisamos entender que entregar ao Senhor, isso vai resultar em paz. A palavra de Deus diz lá em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, quantas vezes nós pedimos por paz? E a paz é o resultado de uma entrega de tudo aquilo que nos preocupa, que nos traz ansiedade. Isso a gente deve fazer diariamente, entregando a Deus as nossas preocupações através das nossas orações. Muito bem. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha só, é uma questão de perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É uma questão de condição. Assim como eu tenho perdoado, Deus me perdoa também. Então, estamos nós também perdoando e liberando perdão para as pessoas. Então, aqui nós temos 2 pontos importantes que devem também fazer parte das nossas orações. Um momento de arrependimento pessoal. E isso devemos fazer diariamente, pedirmos a Deus que nos perdoe, reconhecermos, identificarmos a nossa condição de pecadores diante de Deus. Porque talvez em alguns momentos passe pelo nosso coração que nós somos tão bons, que nós fazemos coisas tão boas, que nós somos merecedores de bênçãos, merecedores das respostas de Deus, dos milagres de Deus, quando na verdade a nossa condição é de miseráveis pecadores, que carecemos, que necessitamos das misericórdias de Deus. Então, pedir perdão deve fazer parte da nossa oração, nesse sentido de que nós identificamos a nossa condição enquanto pecadores e por isso precisamos fazer essa reflexão pessoal,
fazermos essa revisão de vida diariamente e confessarmos os nossos pecados. Assim como perdoamos aos nossos devedores, também deve fazer parte então da nossa oração. Jesus está nos ensinando esse momento de liberação de perdão aos outros. Quantas pessoas amarguradas, quantas pessoas doentes na alma, no corpo, no espírito, por falta de perdão. E quantas vezes nós pedimos perdão a Deus, porque reconhecemos os nossos pecados, queremos receber dele o perdão, necessitamos disso, mas não estamos dispostos a liberar o perdão para alguém que nos feriu e que nos magoou. Então, isso deve fazer parte da nossa oração, passar a limpo as situações do dia, né, conversar com Deus e com a gente mesmo. Né? Quando nós confessamos e entendemos isso, nós estamos nos conhecendo, abrindo nosso coração, conversando com a gente mesmo e dizendo: Deus, eu fiquei sentido porque tal pessoa fez isso, porque aconteceu isso, mas eu quero nesse momento liberar o perdão e dizer que ela não me deve nada. Né? Como nos ensinava o pastor Walter, perdão é dizer: você não me deve nada. Então, isso é um momento de liberação de perdão, de pedido de perdão, arrependimento que deve acontecer. E o salmista nos traz, então, aqui um ensinamento precioso a respeito disso, no Salmo de número 32. Salmo 32, vamos ler aqui dos versículos 1 ao 5. Olha só o que diz a palavra de Deus. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Como é ruim convivermos com a culpa. Então, como se libertar da culpa? É pedindo perdão e perdoando. Isso, então, como diz aqui o salmista, nos traz essa felicidade, porque não há mais nada, então, sobre nós, não há condenação, porque nós confessamos, pedimos perdão. Então, não há nada mais que possa pesar no nosso coração, porque Deus, Ele nos perdoa. Glória a Deus por isso. E concluindo então a oração, aqui mais 2 pontos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é um pedido de intercessão contra o mal. E quando aqui Jesus diz: não nos deixes cair em tentação, essa expressão tentação no grego, ela indica tanto a tentação quanto a provação. Nós vimos 2 estudos anteriores sobre a tentação de Jesus, a diferença entre tentação e provação. Provação é aquele momento de sofrimento, de grande dificuldade, aflição, que vem para nos experimentar e nos provar. E a tentação, então, são aquelas situações e ciladas e armadilhas que querem nos fazer pecar e nos afastar de Deus. Então, quando Jesus fala aqui, não nos deixes cair em tentação, está colocando essas 2 situações, tanto as situações de provação quanto as situações de tentação. E olha como ele diz: não nos deixe cair em tentação. E não nos deixe passar por tentações. Porque Jesus mesmo disse lá em Mateus que nós seríamos tentados, né? Mas que nós deveríamos
permanecer firmes. Então, aqui há esse pedido porque há o entendimento de que há armadilhas, de que há ciladas, de que há situações de grande aflição e que nós precisamos de cobertura espiritual. Diariamente nós precisamos de cobertura espiritual. Devemos pedir isso a Deus, então, que Ele não nos deixe cair nas tentações que sobrevierem sobre a nossa vida. Vamos ler Mateus 26, 39. Diz assim a palavra de Deus. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então aqui Jesus estava diante de uma situação, de uma provação muito difícil que ele haveria de passar. E ele pediu a Deus que, se fosse possível, que o livrasse daquela situação. Em João, eu disse Mateus, mas é João 16:33, que Jesus fala para nós que nós devemos ter bom ânimo. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então deve fazer parte das nossas orações também esse pedido por livramento de cairmos nas tentações e nas provações, porque elas virão sobre nós. E por fim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui há novamente uma declaração de adoração. Ou seja, Deus, para além das minhas necessidades que eu coloquei, dos pecados que eu cometi, da liberação de perdão que eu ofereci aos outros, eu preciso ter tempo para adorar a Deus, para reconhecer quem Ele é. E diante de tudo isso que eu coloquei em oração, sabendo quem o Senhor é, seus atributos, eu posso então descansar no Senhor. Isso é muito importante, porque às vezes nós oramos e não identificamos de forma correta quem o Senhor é, tudo que Ele pode fazer e nos abençoar e nos livrar, porque Ele é poderoso e pode fazer tudo isso. E aí nós continuamos com aquele peso no coração. Então, declarar quem Deus é dizer: Senhor, tenho essas necessidades, mas eu sei que elas são tão pequenas diante de quem o Senhor é. Então eu posso descansar. Posso terminar essa oração e descansar, porque eu sei para quem eu dirigi essa oração e eu sei quem o Senhor é e de quem eu dependo. Então, eu posso descansar. Que maravilha! Que privilégio que nós temos e como nós podemos viver uma vida negligenciando esse privilégio maravilhoso que é da oração. E ainda assim, se não soubermos como orar, como a própria palavra de Deus diz, nós temos diante de Deus o intercessor, o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu sei as necessidades que eu tenho passado, você sabe também as suas, e nesse momento, então, vamos orar a Deus, vamos orar tendo como exemplo essa oração completa, essa referência de oração que Jesus ensinou, lembrando sempre que o princípio, a base, o propósito da oração é comunhão, é relacionamento com Deus. E quanto mais esse relacionamento se firma, quanto mais nós dedicamos tempo para esse relacionamento, então mais nós vamos entendendo como orar,
como buscar a Deus, como falar com o Senhor. E Ele vai falando conosco também. E a gente passa a ter então esse diálogo, esse relacionamento entre pai e filho. Vamos orar então? Ore aí também, coloque sua vida diante de Deus. Pai nosso que estás nos céus, Deus, o Senhor é Deus e o Senhor também é o meu Pai. Um dia eu te recebi, um dia o Senhor me alcançou através de uma pessoa que falou do Senhor, a quem eu sou muito grata, e eu pude te receber, te aceitar, Jesus Cristo como meu Salvador, e passei a ser então filha de Deus. E eu sou tão grata, Senhor, por ter o Senhor como meu Pai, porque o Senhor me recebeu como sua filha. Louvado seja o teu nome. O Senhor está nos céus, o Senhor é santo, o teu nome é santificado. E isso me constrange, Deus, porque eu sei o quanto eu sou pecadora. Mas o Senhor é santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu estou sob, ó Deus, a tua vontade. E eu quero, ó Pai, pedir ao Senhor que me ajude na minha rebeldia, na minha independência, na minha insubmissão, a aceitar e a me alegrar com a tua vontade feita na minha vida. Deus, perdoa, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Hoje, ó Deus, as necessidades que temos, alimentares, emocionais, físicas, espirituais. Deus, abençoa-nos, Pai, com a tua provisão diária para nós hoje, para mim hoje, para minha família, para os meus irmãos e irmãs. E perdoa as nossas dívidas, perdoa a nossa negligência, perdoa, Deus, a nossa incredulidade, perdoa a nossa ansiedade, perdoa, Deus, nossos pensamentos impuros, perdoa, Deus, nossas atitudes, ó Deus, profanas, ó Pai, perdoa a nossa idolatria, perdoa, Deus, a nossa falsidade, a nossa mentira, perdoa, Pai, nossa ociosidade, perdoa, Deus, nossa difamação, perdoa, Pai, nosso egoísmo, em nome de Jesus, perdoa, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido, assim como temos perdoado, ó Deus, nossos familiares, assim como temos perdoado nossos colegas de trabalho, assim como temos perdoado nossos líderes, nossos governantes, ó Deus, assim como temos perdoado aqueles que nos têm feito mal, nos fizeram há muito tempo, há pouco tempo, ó Deus, perdoamos todos eles e pedimos que o Senhor nos perdoe de igual forma e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus, nós temos inimigos a serem vencidos, a nossa carne, o mundo, o diabo. Ó Pai, em nós há uma guerra da carne contra o espírito. A nossa vontade, ó Deus, é sempre fazer o mal, é sempre agradar a nossa carne. E, ó Pai, isso é uma luta constante. E eu peço a Ti que o Senhor nos livre, que o Senhor me livre de cair em tentação,
de pecar contra ti. Ó Deus, em nome de Jesus, revista-nos da tua armadura. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor é todo-poderoso, o Senhor é o Deus, ó Pai da história. O Senhor é o Deus santo, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é reto, o Senhor, ó Deus, não compactua com o pecado, o Senhor é extremamente longânimo e compassivo. Como nós temos sido abençoados e beneficiados por quem o Senhor é. Ó Deus, a ti toda honra e glória. Nós entregamos nas tuas mãos nossas necessidades. Ó Deus, entregamos a nossa adoração e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.